Sejam todos bem-vindos ao nosso e vosso podcast. Hoje temos uma convidada muito especial, uma jovem com muita energia, muita garra, que encantou-me e com certeza irá também vos encantar pelo trabalho que ela tem feito. Tenho cá no estúdio hoje a Zucila Esperança Gomes Pinto, Olá. mais conhecida por Zuma, fundadora da AP Talatona, a melhor peixaria, pelo menos a que eu conheço, da cidade de Luanda, onde tudo é fresco, tudo é do dia, nacional, de extrema qualidade, com uma particularidade: as reservas têm que ser feitas com muita antecedência. Eu convido a todos para visitarem a página dela no Instagram, da peixaria dela. Ela caracteriza-se como, ou melhor, designa-se, ela diz que ela é peixeira. E Zucila, seja bem-vindo. Obrigada. Eu gosto muito deste nome, Zucila sul-africano. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada. É um grande prazer. Esta é a segunda parte, mas nós vamos designá-la como a primeira parte. São 12 episódios. Este é o primeiro e depois vamos emitir também o segundo episódio da visita que nós fizemos à sua bela peixaria. Zuma, mais conhecida por Zuma, seja bem-vinda, esteja à vontade. Nós e os nossos irmãos lá em casa de Cabinda, o Cunene, gostariam de conhecer quem é a Zuma. Ok. Vou passar aqui o máximo possível de informação. Ok. E espero poder ajudar também mais pessoas com aquilo que eu vou passar aqui, a experiência que eu tive durante esse tempo todo. Ok, Jucila, eu gostaria que, neste momento em que vamos conversar, o objetivo é passar uma palavra de esperança, passar a sua experiência, trajetória, designa-se como uma peixeira, como começou, se porventura estiveres à vontade. Podes falar também a sua idade, coisas pessoais, caso seja do seu interesse, mas gostaríamos de saber a sua trajetória, para que alguns possam imitar e possam aprender consigo como dar os primeiros passos para chegarem aí onde chegaste. Quem é a Zuma e quem é a peixaria, o que é a peixaria AP Talatona? Ok. A peixeira Talatona surgiu de uma ideia de facilitar o máximo às donas de casa. Quando eu comecei no início, a princípio foi por necessidade mesmo. Precisava continuar os estudos e ainda não tinha meios para poder terminar, então fui em busca de fazer alguns negócios. Tentei fazer uns 2, que não foi assim tão viável, porque Ok. eu estudava, trabalhava e fazia negócio ao mesmo tempo. Ok. E parecendo que não, aquele ditado que diz a cabra, o negócio só cabrito. o cabrito só engorda com o olho do com o olho dono. do dono, sim. exato. Então sempre teve muitos erros, muita parte negativa quando não ficasse atenta ao negócio. Então optei por deixar e continuar só a trabalhar. Mas parecia que aquela vontade ou a raiz, como é que eu falo isso? Esteja à vontade. A arte de vender ou de negócio estava mesmo dentro de mim, sempre pedia, sentia que tinha sempre um tempo vago, alguma coisa a mais. Ou a necessidade de bater a porta, às vezes, que me fazia pensar, não, tenho que fazer mais alguma coisa. E outras vezes sentia que tinha um tempo assim muito vago para poder fazer mais alguma coisa. Então apareceu um amigo que sempre chateava, olha, por que paraste? Por que paraste? Faz mais alguma coisa, faz mais alguma coisa. E eu ficava sempre a perguntar, mas vou fazer o quê? Vou fazer o quê? E fui parar no peixe assim, ele sugeriu, porque ele tinha barcos de pesca. Até hoje, o jovem é falecido. Eu nunca vi os barcos de Meus pesca. sentimentos. Ok. Nunca vi os barcos de pesca dele. Eu sozinha fui pesquisando aos poucos e conheci a ilha, antigamente a Casa Lisboa. Ok. Conheci pessoas muito boas e outras nem por isso, mas valeu a pena porque aprendi bastante. Comecei na época com 68 mil kwanzas. 68 mil kwanzas. Yeah. Começou a fazer negócio Sim. com capital social, 68 mil kwanzas. Yeah. Zuma, mas é uma história muito interessante. Queria entender. Vendo a Zuma, se caso esteja errado, parece muito nova. E a Zuma parece que já começou também há bastante tempo. E disse que antes de ser uma peixeira, tinha 2 negócios. Nós queremos mesmo... Estamos curiosos onde é que a Zuma nasceu, como é que cresceu,
em que ambiente cresceu, teve famílias com muitas posses, que facilitou essa jornada de fazer vários negócios ou tentar vários negócios. Queremos só entender, a Zuma nasceu onde? Nasceu cá, nasceu onde? Eu sou do Lubito. Do Lubito, Sim, uau! sou do Lubito. Lubito, cidade linda. Nós estaremos em Benguela, a Conferência Cristã para o Crescimento, sobre o crescimento empresarial. Estará em Benguela no mês de maio para uma conferência empresarial gratuita. E gostaria de endereçar os meus cumprimentos aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham a partir de Benguela. Peço desculpa, pode continuar, é do Lubito? Sim, eu sou do Lubito, nascida mesmo do Lubito. Do Lubito. E anteriormente comecei a fazer outros negócios. Essa era a pergunta? Sim, outros negócios. Sim, era essa a Sim. pergunta. Quais negócios? Já tentei vender roupas, tirava roupas daqui de Luanda e levava para o Lubito uma vez por mês. Ia sempre Que idade Lubito tinhas para- na altura? 16 anos. Com 16 anos fazia esse trajeto de sair de... Como é que vinhas para Luanda? De cá? Macon. 16 anos subias Eu na vivia Macon? cá. Ok, Eu vivias cá em vivia Luanda. cá e estudava cá. Ok. Então, uma vez por mês eu tirava roupas do Quicolo, no Passa Nova, Ojaenda, São Paulo, fazia todo aquele caminho. Com 16 anos? Sim, ia recolhendo aos poucos. Na época tinha algumas roupas que na província para chegar era um bocadinho difícil. Então encontrei aí uma pequena oportunidade, porque eu sou de lá e conhecia muitas pessoas lá. Então pegava roupas, acessórios e levava para lá. Tinha uma tia que tinha 2 empregos, um era um restaurante, outro era uma guest house. E eu deixava nas colegas dela e quando o salário caísse, ela conseguia perceber que o salário caiu, recolhia o dinheiro e mandava para mim. Mas eras menor de idade, com 16 anos. A mãe, os familiares permitiam que fizesse esse trajeto, Benguela, Luanda, andasses Quicolo, Ojaenda, todos os locais para recolher roupa? No início foi um bocadinho difícil, porque a minha mãe nunca quis que eu começasse a trabalhar muito cedo, mas eu sempre tive essa vontade, dessa liberdade de querer fazer já meu próprio dinheiro. Mas, depois da separação dos meus pais, isso influenciou bastante, porque começas a sentir necessidade de certas coisas e isso provavelmente pode nos levar a outros caminhos. Exato. Então comecei a cutucar um bocadinho, fazia, ela ralhava e aos poucos você vai ganhando um bocadinho mais de liberdade. Depois te mandam ir para Luanda sozinha para levar alguma coisa, depois aproveitas para fazer algumas coisinhas e até eu conseguir a minha liberdade para poder fazer os meus negócios. Mas ela assim sempre em cima a tentar supervisionar. E quando eu completei os 18 anos de idade, a minha mãe também já ajudava. Ajudava? Sim, porque depois tive que parar de fazer esse trajeto, porque houve uma época que tinha muitos acidentes. Houve uma época que a Macon havia acidentes um atrás do outro. O carro que foi parar em cima da linha de ferro, porque o senhor estava a dormir. Era mesmo muitos acidentes, comecei a ficar com medo. E neste mesmo ano, um ano depois, eu tive que ir para Benguela, porque aqui já estava muito complicado para mim, ter que viver aqui com os meus pais separados. Então, tive que voltar e fiquei a viver no Lubito com a minha avó. E fiz a faculdade lá antigamente no Piaget. Fiz 2 anos de Direito. Entrei com 17 anos na faculdade e fiz 2 anos de Direito. Mas nunca foi o curso que eu quis fazer. Tive que fazer porque naquela época também era uma coisa que aconteceu com muita gente. As pessoas eram obrigadas a fazerem os cursos porque é o que havia disponível. Nunca era fazer aquilo que você realmente queria. Então, para não perder o ano, eu optei por fazer Direito porque eu fiz Jurídica Econômica no médio, e para não estar muito distante daquilo que já era minha área de formação, então optei por fazer Direito. Entrou cedo na universidade, falou que entrou com 17 anos, que é uma boa idade, mas depois conseguiu conciliar essas duas coisas, começou a trabalhar muito cedo, por necessidade ou porque sentia que havia o querer, a independência financeira. Como é que foi essa questão? Já falou que a mãe implicava-se. Tinha conhecimento suficiente para fazer a gestão naquela altura, do dinheiro que entrava, do dinheiro que saía? Nem um bocado. Nem um bocadinho. Exato. Um bocado. Tanto que havia épocas que a minha mãe, mas você faz o quê com o dinheiro que você faz? Eu também perguntava e coçava a cabeça, realmente eu não estou a ver o dinheiro, porque Exato. não sabia gerir nem um bocadinho. Aquilo foi só mesmo a insistência, porque eu tinha os clientes. Exato. Isso eu tinha. E eu sabia onde era o produto. Até acertar,
Foi muito erro. Falou aqui uma coisa muito interessante que para o mundo do negócio é fundamental. Tinha os clientes e sabia onde encontrar os produtos. Há oportunidade de chegar no nosso país e o que falta, no seu ponto de vista, é saber identificar o cliente e o produto? Naquela Sim, altura, com isso 16 até. anos, fizeste isso? Eu fazia coisas e eu não tinha conhecimento, nem, não conhecia os termos técnicos ou as formas mais certas para poder fazer. Só quando eu comecei a fazer a faculdade de gestão em marketing, eu comecei a perceber que havia coisas que eu já fazia, só não sabia qual era o roteiro certo, né, a Exato. seguir. Mas sim, com 16 anos já tinha alguma noção. Depois dos erros, fui pegando algumas noções de alguma coisa. Muito nova, naquela altura conseguia conciliar o estudo e o negócio, a ida e vinda de uma província a outra. Na época eu achava que conseguia, porque eu estava a fazer por gosto, mas começou a prejudicar bastante na escola. Ok. Muito mesmo. E depois, qual a decisão que tomou? Eu larguei a escola. Que não é uma boa decisão, largar a escola não é uma Não, boa mas eu decisão. larguei a escola Exato. porque... Eu larguei a escola porque primeiro tinha largado o negócio, que eu já tinha Exato. um emprego. Ok. Só que depois eu fiquei sem emprego. Fiquei sem emprego porque eu estava a testar, estava a fazer um teste naquela época na DT Grupo. Ok. E eu precisava do inglês. Exato. E o inglês não estava na ponta da língua. Na língua, exato. Surgiu uma situação familiar que me obrigou a sair do Lubito muito rápido, que eu expliquei da vez passada que era da minha mãe. Ok. Tive que sair, então saí do Lubito com uma proposta de trabalho. Na época, quem tinha me dado foi uma empresária angolana, que tinha aqui um spa no Talatona, e ela ofereceu-se de bom coração mesmo. Tipo, vamos dizer que foi a tal sorte. Eu conheci ela na internet. Ok. E é naquela época bem perigoso, mas assim, Exato. conheci na internet, mas antes disso tivemos muita aproximação, convidavam para vir para aqui para Luanda, sempre tratou-me muito bem. Então vim já com uma proposta de trabalho, com escola e tudo. Eu tive a possibilidade de ir para a Unia, que era que eu fiz Universidade Independente. onde tinha gestão em marketing, que era o que eu Exato. queria fazer. Consegui, já tinha um emprego. Mas essa proposta de emprego era para fazer o quê, Zuma? Ela tinha um SPAC. Ah, ok. E a área que eu me identificava era atendimento ao cliente, porque eu já trabalhava com atendimento ao cliente lá. Ok. Então, foi muito bom, porque tive acesso a clientes de alto nível. Chegaste a trabalhar neste sim, spa durante cheguei, quanto tempo? acho que uns 8 meses. Com que idade na altura? Tinha 18 anos. 18. Nós estamos aqui a Tinha acompanhar a 18 trajetória para da fazer 19, Zuma. yeah. Uma jovem que começou a trabalhar muito cedo, 16 anos, já fazia viagem entre provinciais. Falou da questão da empresa da Macon, são meus amigos. Deixa só dar aqui uma nota, que os acidentes não eram por causa dos autocarros da Macon, mas sim por causa do estado dos motoristas. não dos motoristas, da via. As nossas estradas também não são muito boas, principalmente, e havia muita dificuldade. A Macom é uma empresa espetacular. Não estou aqui a fazer publicidade, mas caso esteja a fazer publicidade, eu depois vou enviar a fatura ao diretor-geral da Macom, ao Dr. Máquina. Então, como dizia, fazia esse trajeto 16 anos. 18 anos foi convidada para trabalhar num spa, ainda muito nova, e já conseguimos notar que quem tem muitas condições de vida não faz isso. Quem nasceu num berço de ouro, quem nasceu com tudo, não se submete a esse sacrifício que a Zuma fez. A Zuma fazia isto mesmo por necessidade também, Certo. para ajudar em casa. Sim, para ajudar. Ok, falou que trabalhou 8 meses e depois, Zuma. E aquilo ajudou-me bastante, porque era um fluxo muito alto de entrada de clientes, entrada e saída. Então, fui aperfeiçoando o meu atendimento. Aquela segurança de atender alguém, saber o que estás a fazer, quais são os produtos que estás a vender. Eu podia cometer os erros e passava, né? Porque tinha uma madrinha na cozinha. Dentro da cozinha. A dona do negócio era alguém que simpatizava consigo e facilitava. E facilitou bastante. São essas oportunidades que eu vou dizer que apareceram, algumas eu criei sozinha, porque não tinha madrinha na cozinha, não tinha um pai rico, nem a mãe com condições. Então, a pessoa vai criando as suas próprias oportunidades.
Vê com quem tu estás a falar, como vais falar, quais são os meios onde você vai estar, postura, tudo isso influencia e acima de tudo, a humildade, né? Ok, a Zuma aprendeu quase tudo na prática, não é? Sim. E notamos aqui, a Zuma diz que não esperou a oportunidade. Não é? A Zuma criou as suas oportunidades. E a postura, o saber falar e aproveitar os momentos com quem estás a falar, a forma como se fala, e nota-se quando se fala com a Zuma, ela é muito educada, muito calma, muito serena. Não? Não. Não és? Então, Zuma, é a percepção que eu tenho. Mas isso é bom. Foi desmentido ao vivo. Não, mas parece muito serena quando falava, mas também muito emotiva. Pelo menos acertei nisto, né, Zuma? É. Ah, graças a Deus. Está aliviado. Acertei em alguma coisa. Mas deu-nos aqui alguns inputs muito interessantes. A postura, saber com quem falas, o momento. E foi aprendendo na prática como se faz as coisas. Foi isto, Zuma? Foi isso, sim. Trabalhou 8 meses no salão, no spa. Conseguiu conciliar o estudo e o trabalho na altura? Sim, foi. Foi muito mais fácil porque eu tinha o apoio de alguém, né? Ok. Eu vivia com ela. Ok. Então já eu tinha saído tipo de um burro para um cavalo, um unicórnio tão rapidamente, porque Exato. lá tinha funcionários em casa que me apoiavam, tipo, ter roupa lavada, comida. Ok. Já via num condomínio, não sei o quê. Exato. E facilitou. Então, facilitou Com de alguma 18 maneira. anos. Sim, tinha, a empresa tinha transporte para deixar em casa, para todos os funcionários. Deixar em casa e levar para a empresa. Era tudo aqui no Talatona. Exato. E a grande vantagem mesmo foi a prática lá dentro. Era um spa muito grande e tinha vários setores. Então, eu tinha a oportunidade de ver tudo, de conviver com todos, com estrangeiros, angolanos, e eu estava a sair da província. Então, influenciou bastante na minha vida. Ok. Depois daí, consegui... quando eu saí de lá, começou a aparecer solicitações para outros do spa, porque eu já tinha experiência e estava vindo um spa grande. Foi fácil entrar para outros lugares. Depois trabalhei para mais um spa. Ok. Eu fui aqui na CP Conceito, aqui no condomínio Mulemba. Olha, hoje estamos a fazer publicidade de muitas empresas, né? Eu depois vou emitir a fatura a essas empresas. Qual é o nome do spa? CP Conceito. CP Conceitos. Onde é que fica? No condomínio Mulemba. No condomínio Mulemba. Eu acho que estive lá 2, 3 dias. E por acaso foi lá onde eu comecei a vender o peixe. Oh, uau, vamos chegar lá. No condomínio Mulemba, um spa muito agradável. Consegues sentir o acolhimento a partir da porta. Muito agradável no condomínio Mulemba. Trabalhou lá, tinha quantos anos? 19? Sim, foi 2016. 2016. 2016, a Zuma tinha 19, assim vão conseguir calcular a idade dela, né? Essa parte não vai aparecer. Ok. Fiquei lá fiquei lá um tempo e lá comecei a testar os meus primeiros lotes de venda de peixe. Ok. Sim. Não, mas falou de 2 negócios. Primeiro foi roupa e qual foi o outro? Foi já o peixe ou foi um outro? Não foi já o peixe. Eu comecei, eu trabalhava na CP Conceito, estudava na Independente. Exato. E lembra aquela época que na Shoprite teve um problema que estavam a vender como se fossem grossistas e eles são retalhistas. Exato. Fechavam os portões da Shoprite porque de manhã às 8 horas já tinha uma multidão lá Mais fora. outra fatura, 2 faturas, Mas uma para a Unia, a Universidade, e outra para o diretor-geral da Shoprite, o Salvador. Eu vendia aquelas sandes de queijo e fiambre e maionese. Não tinha os meninos que ficavam com caixas na rua. Exato. De manhã, aqui no Talatona tinha muitas obras. Exato. E tinha muitos funcionários das obras. Então eu arranjei um rapaz que ele começava de manhã muito cedo. Eu e a minha mãe ajudava-me sempre. Acordávamos 4 da manhã, fazíamos... Os pães eram pegos lá na Shoprite e tínhamos que pegar bocado, porque se eu pegasse a grosso, não podia, porque já estava proibida a venda a grosso, porque ia aparecer aqui uma venda a grosso. Acordávamos às 4, fazíamos o pão às 6 da manhã. Os meninos vinham, porque os trabalhadores iam muito cedo lá para as obras. Os meninos vinham e faziam... Comecei com um rapaz. Levavam a caixa e levavam. Era de segunda a sexta, era meus dias, e sábado era um dia deles.
E depois ele arranjou mais um. E depois arranjou mais Mas uma eu quero senhora. entender algo. Sentias no coração, like, essa vibe de querer fazer alguma coisa, surgia do nada, vou fazer agora é isto. O que é que te fazia? O que é que te motivava? Alguém dava-te uma dica? Alguém te esforçava? Como é que era? Porque muitos, nem no sei. mesmo país em que estás, lamentam, dizem que não há oportunidade, não há nada para fazer. Acordavas às 4 horas da manhã. Sim, mas acho que também naquela idade era o pico. Eu queria mesmo fazer alguma Fazer algo. coisa. Mas os sim. miúdos daquela idade, com 19 anos hoje em dia, não Porque- querem fazer nada. Sim, porque é uma coisa, por mais que haja necessidade, há uma coisa, há uma particularidade nas nossas mães angolanas. Nunca vão nos deixar passar fome. Exato. Dificilmente tu vais encontrar uma mãe que, por mais que tenha ou não tenha, ou educação ou sem educação, eu não posso falar que é minha mãe, minha família, não sei o quê. Não. Isso não tenho por que me queixar mesmo. Minha mãe nunca me deixou passar fome. E por mais que eu não tivesse a fazer nada, eu acho que a escola sempre meteu naquela cabeça que a escola. Então ela ia arranjar forma de me deixar terminar. Sim. Do jeito dela, mas ela ia fazer. Mas acho que já era um pico que fervia dentro de mim. Eu desde pequena, sou caçula. E desde pequena, minha mãe também fazia os seus negócios. E como era mais nova, ela era obrigada, às vezes, a me carregar de cima para baixo. Então, convivi com esse ambiente de busca, de venda, fazenda, mar, que ela já vendeu sal. Tirava do Lubito, trazia pelo porto. Então, já andava de barco, de cima para baixo. Essa viagem era feita de barco? Sim, De há bem- umas chatas, eu me lembro bem, há umas chatas que tu sais da beirinha do mar, levam-te até o alto mar, depois te puxavam assim pelo braço. Te puxavam pelo braço para subir, não sei se era navio, se era o que aquilo, mas só me lembro que cheirava muito mal. E tinham mesmo umas cadeiras, aquilo dava enjoo, que minha mãe tinha que sempre levar uns sacos, e tinha outros passageiros que levavam um saco para poder, que aquilo dava assim o que nem da água. Conseguem notar que não estamos a falar com alguém que sempre teve a vida facilitada. Estamos a ver aqui a história da Zuma. Muitos de nós nunca andaram de barco para fazer esta viagem interprovincial. Eu nunca fiz essa viagem interprovincial e muitos estão aí a acompanhar e também nunca fizeram. E é uma coisa que eu disse aqui, não é que todos os jovens angolanos com esta idade não querem fazer nada, mas encontramos uma boa parte de jovens adolescentes, 16, 17, 18, 19, que não querem fazer absolutamente nada. E a Zuma, com esta idade, sentia um pico de fazer alguma coisa. E depois, então sempre tive nesse ambiente. Então comecei a fazer as coisas um bocadinho mais cedo. Estava a falar do negócio do pão. Exato. Tive os rapazes, mas mais uma vez, como eles são os que iam, estavam com o cliente final todos os dias, eu não sabia, não conseguia entender quais eram as necessidades, o que é que eu podia melhorar, o que é que não. E aí as coisas começaram a ir para baixo, porque eles já mentiam, já aldrabavam, e às vezes, onde levou, depois vai pagar e não sei o quê. E viu o negócio a morrer porque eu trabalhava e estava a estudar ao mesmo tempo. Trabalhava, estudava e tentava fazer algum negócio. Sim, algum negócio. Depois disso, foi quando eu entrei para a CP Conceito. Entrei e estando lá, eu mentia aos clientes que tinha peixe. Mas você deu uma vibe de mentira aos clientes que tinham as peixes como? Na verdade, eu já tinha aquela amiga a me chatear para fazer um outro negócio. O amigo, ok. E eu, antes de fazer isso foi uma coisa que eu também depois aprendi na escola. Antes de criar um negócio, nós temos que saber o que, quando e aonde você vai vender. Exatamente. Você encontrar qual é o teu nicho. E lá já atendia senhoras, madames. Então, tinha que criar o meu leque de clientes, a estudar o comportamento delas para saber o que eu vou trazer. Porque eu depois não ia trazer uma cabanha. Não. Tipo, poderia. Mas eu tinha que entender quais são os clientes que eu estava atendendo. Eu falava, olha, vinha assim uma senhora no atendimento para fechar a conta. Dona Fulana, está tudo bem? Sim, está tudo bem, obrigada. A senhora compra peixe? Sim, e onde é que compra? Olha, às vezes a minha empregada é que vai em sítio de tal, o meu marido traz no Sangano, não sei o quê, não sei o quê. Ai, caralho, por quê? Eu vendo peixe. Vendo peixe. Vendo peixe o quê? Depois eu vou partilhar com a senhora. Não sei o nome dos peixes. É para só me identificar com a Zuma, porque algumas coisas que ela fala também fazem parte da minha história. Sabia. Assim ia para ir pesquisar o nome dos peixes, não sei o quê.
E às vezes ia para a ilha e encontrava senhores lá a fazerem as camadas. Para onde? E a ilha, na Para a casa Ilha de de Lisboa. Luanda. Ilha de Luanda. Via senhores das camadas, não sei o quê. Porque eu antes só conhecia a ilha, aquela reta. E quando eu comecei a pesquisar, comecei a dar conta que afinal a ilha tem mesmo Tem bairros, becos. becos para entrar, não sei o quê. E fui Exato. conhecendo mais e fui vendo a prática, né, da venda, limpeza, não sei o quê. Eu tirava fotos Vivias onde na altura? no Danjaré. Saías do Dangeré, depois de sair daquele emprego de 8 Sim, meses. sim, sim. A madrinha também, por alguma situação, já não estavam muito em contacto. Então, Começaste a viver no Dangeré sim. sozinha. Não, com a minha mãe. Olha, o nome Dangeré, só para terem noção, não é na cidade. Só o nome, Danger, já significa alguma coisa, podem pesquisar. Mas não quer dizer que... Não é um bom bairro, não é bom bairro. Não bairro é. Eu não gosto de Danjaré. Não Eu não gosto de Danjaré. E eu deixo bem claro. Não Yeah, gosto. não Poderia gostas. estar melhor, né? Exato, Mas não é por ser bairro. exato. O pessoal, a camada jovem é em massa. Que massa. E precisa mesmo de uma intervenção muito brusca. Muito brusca. Tenho colegas lá do trabalho que são do Danjaré. A maioria dos jovens que trabalharam comigo são de lá do Danjaré. Uau. E eles falavam mesmo na cara, eu não gosto do vosso bairro. Depois de mim. Saiu do Dangeré, mas Yeah. foi buscar os bradas da Dangeré para Yeah, para trabalhar trabalhar atualmente em- negócio. Yeah. Mas naquela altura tinhas carros que tirava do Dangeré para a ilha? Tinhas carro próprio? Não. Apanhavas Ia mesmo assim, táxi sim, para ir apanhava só táxi. para ir aprender como se faz, o nome dos peixes Sim, e tudo quando mais? conseguisse, ia para lá e pesquisava um bocadinho. Mas ficava mesmo só assim, sentada, a ver. Diz, Começava ok. a perguntar quem é essa fulana, quem é essa senhora, quem é aquela. E o teu amigo, não ias lá enquanto o amigo? Ou o amigo Não, desapareceu? desapareceu, nunca mais lhe vi. Ele aparecia assim, tipo relâmpago. Às vezes, depois conseguiu uma cantina no Benfica, que você vê do nada. Ela, tudo bem? Oh, você aqui. E vinha. E às vezes, ele parecia um anjo. E às vezes estamos com uma dificuldade de alguma coisa e só precisávamos de informação. Eu vou lhe contar que houve uma vez que todos os dias, eu não conseguia terminar o trabalho, tomar banho sem pressa e ir para a escola. E falava-se muito de tempo, gestão de tempo. Exato. Eu não conseguia, não sei porquê, eu não conseguia. Eu trabalhava, eu já tinha 2 pessoas a me ajudarem no trabalho, mas eu sempre me via correr para tomar banho, para ir para a escola, que depois comecei a estudar de noite. Aí o moço apareceu do nada e me falou sobre gestão de tempo. Me deu umas aulas assim rápidas. Foi quando eu comecei a adotar quadros para meter, para simplificar as coisas, para eu poder ver, para poder ver o tempo, né? Exato. Entender. Depois disso, eu tinha 1 hora livre depois do trabalho. Eu conseguia tomar banho, me preparar, não esquecer nem lapiseira, nem que, e ir para a escola numa boa. Houve uma época que tinha muita mosca na cidade, não sei que ano foi, todo mundo estava a reclamar. Era da época do lixo, quando o Gino Carneiro foi exato. o governador de Luanda e tinha Exato. um projeto que tinha que diminuir Exato. o lixo. Não faz mal. E eu vendia peixe e tinha muita mosca lá. Do nada também apareceu assim na janela. Tudo bem? Ela aparecia do nada. E vinha, olha, vocês deviam pôr uma rede aqui. E era óbvio, eu podia ter pensado nisso. Um aro com aquela rede, que Exato. nós antigamente usávamos nas casas. Um aro com uma rede na janela e no meu correio, de correio da porta, né? Exato. Na E porta aí- de correr. E resolveu a situação, tipo, a pessoa Uau. fica tão atenta em outras coisas, não olha ao redor, e vem alguém com uma luz, é só informação. E pronto, já veio e ajudou de alguma forma. Ok, Zuma, falava e gostaria que continuasses. Saías do Dangeré e ias sentar mesmo na ilha, sentar do nada, para aprender e perguntar às pessoas como se faz o negócio. E ficava atenta, porque lá o fluxo era mesmo grande, de entrada, de peixe e saída. E tudo era muito confuso para mim. Eu não conhecia nem os nomes dos peixes, não conhecia mesmo nada, nada mesmo. Mas já tinhas dito nos clientes do SPA que vendes peixe e tens peixe. Sim, eu dizia que tenho peixe. Sim, dizia que tenho peixe, que o barco era muito pequeno, o peixe vem muito pouco, então se a senhora quisesse, tinha que fazer uma encomenda. Ou é a estratégia Aí da escassez. eu falava 2, 3, 4, várias senhoras, e às vezes eu conseguia filtrar 3, que decidiam fazer a compra em mim.
Uau. Eu ia, falava com as senhoras, ia com esse tal dinheiro, ia, pegava o peixe. Elas pagavam-te com antecedência? Não, Do seu dinheiro? não. A primeira vez, o que que eu fiz? Peguei, investi, peguei no peixe. 68 mil kwanzas. Sim, Com 68 mil kwanzas. Estamos a falar em que ano? 2016. Então é possível investir com pouco. Desculpa, 2017. Nos dias de hoje ainda aplica-se isto, se aplica investir com pouco. Com 68 mil kwanzas ainda é possível começar um negócio. É possível, eu tenho que comprovar isso. Tá bem, a Zuma vai nos provar como é possível começar um negócio com um capital reduzido, com 68 mil kwanzas. Para 68 mil kwanzas, para muitos, não se calhar alguns que estão a nos acompanhar, é um valor que gastam em 2, 3 dias, um final de semana. A Zuma começou um negócio que será um império com 68 mil kwanzas. Zuma, com 68 mil kwanzas foste para a ilha, sentaste, aprendeste, começaste a ver o fluxo e tudo mais e compraste o teu primeiro quilo de peixe, tonelada, o barco, como é que foi? Eu comprava aquilo, mas o grande erro que eu fazia era não vendia aquilo. Tinha que vender a óleo. Chama-se venda a óleo. Venda a óleo, como é que é? E venda aquilo. Qual é a diferença? Você chega e vê a quantidade do peixe e ela diz é X. Compravas aquilo e vendias a óleo. Sim. Ok. Que a primeira vez funcionou. Tive o lucro do mesmo valor. Uau. Já a segunda, só coloquei 18 mil. Você fiz como? Não sei. Só sei que o lucro tinha dado só 18 mil kwanzas. Ok. Foi a venda a óleo. Foi a venda a óleo. É verdade. Já não fiz mais aquela... está funcionando. E já não fiquei tão atenta assim. Então, eu falava aos clientes que tinham o peixe, né? E a primeira vez foi comprei o peixe e vim com o carro de um amigo meu que também estava interessado em querer vender peixe, não sei o quê. E fomos até o spa e chamei as senhoras lá fora, pedi autorização à bolsa. Algumas senhoras foram lá para fora e viram, muito fresco, não sei o quê, neném. Aí elas levavam, umas pediam para deixar em casa delas. E algumas foram mesmo se fidelizando, né? Eu cheguei uma época que eu, por causa do trabalho da escola, puxava todos os atendimentos para quinta-feira. Exato. Na quinta-feira de manhã cedo, eu ia já para... Eu acordava 4 da manhã, ia para a ilha, recebia os primeiros peixes, as primeiras lonas, os peixes vêm, são descarregados numa lona, recebia o peixe, e depois disso, tinha que subir para ir para o serviço, porque eu entrava às 8, então só pagava e deixava lá. Ok. Às vezes até tenho umas fotos. Vamos partilhar as fotos. Vou partilhar com vocês. Yeah. Eu descia com uma pasta já com avental, com papel aderente, uma caixa térmica, ia, limpava o peixe, já embalava. Você mesmo que deixava... limpava o peixe ou as pessoas que vendiam limpavam o peixe? No início eu pagava, mas eu perdia. Ok. Perdia muito, porque na época era 2.500 e para mim já era muito para gastar para limpeza. Então fui obrigada a aprender. Andava com uns bidões assim, com um gel de banho, para depois lavar a mão em condições. Limpava, embalava, deixava na caixa térmica, deixava lá ainda. Depois eu subia para ir para o serviço, para o trabalho. Porque na volta já não tem trânsito. Então conseguia chegar mesmo 8 horas, às vezes 8h06, 10, ia para o serviço. E saía do serviço, eu trabalhava meio período só, porque eu tinha a escola. Na altura tinhas trabalho, escola e um negócio que estava a começar. Sim. Jesus. Yeah. Necessitava de gestão de tempo, mas é uma experiência que está a ser impactante, está a ser bom escutá-la. Antes, a minha mãe tinha um bolinha. Bolinha. Sim, aqueles carrinhos Toyotas, bolinha. Fazia táxi. Então, o senhor ia pegar o peixe lá e ia fazer as entregas para mim. E quando não desse a oportunidade, eu tinha direito de fazer isso só uma vez na semana. Porque eu atendia nas quintas, mas depois sexta-feira aparecia pedido. No sábado também aparecia. Porque o que acontecia? Essas senhoras, quando eu recebesse um peixe, às vezes é para o final de semana. E tem sempre uma prima, uma cunhada que vai lá almoçar. Mas esse peixe assim, compraste aonde? Compraste aonde? Aí ela passava um contacto. E eu tinha, às vezes, pedido para o dia seguinte, no sábado, no domingo também. E aí já assim, obrigada a levar ir buscar, e tipo, ir lá pegar, limpar rápido e subir com a mercadoria. Subia com a caixa térmica
escondia atrás do girador da empresa, porque o meu chefe tinha que... Não me aparece mais com Com isso. peixe aqui no meu spa. No Um spa de luxo. não, mas eu já nem estava trabalhando mais no spa. Oh, já tinhas mudado de emprego No outra spa me vez? chutaram. Ou te chutaram por causa do peixe? Não. Te chutaram porque Zuma? Ela não diz que foi despedida. Eles chutaram do spa. Ok. Mas foi me Dá para chutaram contar? mesmo. Não entendi? Não, dá para contar essa Eu até experiência? hoje não sei ao certo, porque eu não acredito que tenha sido por causa do meu atendimento. Eu não sei o certo. Ok. Eu não sei o certo porque que eu saí. Tipo, te especulo, mas não sei mesmo o certo. Tá bem, não faz o mal. porquê que eu saí. No outro emprego que eu tinha, o que é O que outro fazia? emprego, eu trabalhei na Demoiselles, não sei se já ouviu falar na Les Demoiselles. Uma empresa de bolos, que por acaso, Ok. já. Não, eu gosto É muito de aqui bolo, mas não. no condomínio Golden. Ok. É uma empresa de bolos. E é mesmo Mais outra uma... empresa para mandarmos a fatura. Yeah. E é mesmo uma empresa que eu tenho muito, mas muito carinho Uau. sobre aqueles chefes. Uau. Yeah. Fizeram mesmo uma grande diferença na minha vida. Amém. Eu aprendi bastante. Lá me chamavam Zuma, rainha das cagadas. Então, só para vocês terem uma noção, que eu cometi muitos, mas muitos erros nessa empresa, muito, mas em momento algum aquela senhora desistiu de mim. Não sei o que é que ela Zuma, via. a rainha das cagadas. era do Desculpa peixe. a expressão. Nem é do peixe. É Nem era do peixe, era mesmo rainha das cagadas. Porque eu cometia erros. Mas eu não sei o que é que eu tinha, que aquela senhora não me deixava ir embora. Tipo, sempre teve aí para me apoiar. Os colegas chateados, já cometeu erro de novo. E a dona, calma, tipo, mandou. Que idade tinhas na altura? 21? Já tinha 20 anos. 20 anos, Já tinha ok. 20 anos. Já tinha 20 anos. E ela gostava mesmo muito de mim. E lá aprendi muito, porque eu entrei no atendimento e saí tipo uma chefe ou supervisora, se assim pode dizer, da produção. Da área Ok. mesmo da produção. Tive contato com a área administrativa, aprendi. Tive contato com o atendimento, aprendi. Que também começava a pegar os meus clientes de lá, que até hoje... Também do peixe. Sim, até hoje, tanto as da CP e as que eu tive na Limusel, até hoje, muitas delas continuam comigo, tipo, Uau. há 9 anos comigo, acompanham o peixe na minha mão. Uau. Tive contato com estoque, tive contato com a área da produção, mesmo como o fluxo, o sistema de produção da própria empresa. E foi muito bom para mim, porque comecei a ver o outro lado de uma empresa funcionar. Tu tens os teus colegas, vais trabalhar normal, mas uma visão de alguém que gere. Dificilmente um patrão pode te mostrar esse lado. Ele vai te mandar fazer a coisa, vai te contratar, mas te dá um ponto de situação de como é que a empresa funciona. Pode não te falar diretamente, mas a abertura que te dá sobre a empresa, sobre a ideia de que se quer passar no exterior para os clientes. Yeah. E lá eu aprendi mesmo bastante. Lá eu posso falar que foi uma empresa que eu aprendi mesmo bastante. Amém, amém, Aprendi. amém. Os dois são brasileiros e de bom coração. Para Bom mim, coração. não É tenho reclamações. importante e ainda existem pessoas de bom coração. E a Zuma, apesar do que ela confidenciou, falou que cometia muitos erros com 20 anos, o que me chama a atenção na sua jornada, Zuma, é que estudavas, trabalhavas e paralelamente tinhas uma atividade de peixe. E no local do trabalho, às vezes aquilo que eu digo, é trabalhando que se consegue às vezes trabalho, não é? No local do trabalho conseguias cliente. Mas o que muitos querem saber em casa é esse pico que a Zuma sentia de fazer negócio, ficava em que lado do corpo? Porque a Zuma falou que tinha um pico. Esse pico, como é que é esse pico? Porque muitos gostariam que esses picos também lhes picassem para eles fazerem, Zuma. Mas não é fácil fazer 3 coisas: trabalhar, estudar e ter negócio. E ter negócio, Zuma nos explica em que parte do corpo é que esse pico picava, como é que era, e aconselhas os jovens dos dias de hoje que estão na situação em que estavas na altura ou que estão numa situação bem pior a fazerem o quê, Zuma? Primeiramente é ver onde é que a pessoa se inclina. Porque há sempre um dom aí escondido. Há sempre uma vontade de fazer algo. As pessoas se descobrem com o andar do tempo. Eu acredito nisso, que cada um nasce com um dom. Então, pode não ser um produto a vender, pode ser um serviço, alguma coisa que você se identifica.
Como é que eu explico isso? Como é que eu explico isso? É difícil, eu sei que é difícil. No mundo do negócio, a vender Yeah. produtos e serviços, identificar. Yeah. Ok. Eu sei que é difícil, mas graças a Deus estamos agora num país que está fértil para quase tudo, porque existe população. Houve uma época que os nossos irmãos tiveram a possibilidade de viajarem e voltar, muitos deles já voltaram, então eu chamo pessoas viajadas. Temos muitos clientes viajados, então já começa a vir um mercado com necessidade de coisas que aqui não tem e que lá há. Mas essas pessoas decidiram voltar por aqui e sentem necessidade de certos serviços, de certos produtos que até a internet, que já nos deram abertura, nos deram essa abertura muito cedo, depois da independência, tivemos uma grande abertura. Depois da paz também. Depois da paz, sim. Exato. Tivemos uma grande abertura com com a internet, então dá sim para pesquisar. Dá sim para pesquisar, não só dancinhas no TikTok, não só coisas que nos distraem. Okay. Dá para pesquisar sobre serviços que podem ser implementados aqui. E que não necessita, às vezes, de um conhecimento extraordinário Sim. para poder executar, Por como era o seu exemplo, caso. eu nesse exato momento, eu às vezes passo pela essa oportunidade aqui da UGP. Ok. E eu vejo jovens que hoje fazem uma coisa que eu sempre quis que fizessem para mim. Vendem cana descascada. E eu não tenho receio de comprar aquilo. Eu compro sempre que eu passo. Eu peguei 100 kwanza, é no saco. Eles já descascam, já está cortadinha aqui. E para mim está tudo bem. Eles arranjaram uma forma, encontraram uma forma de escoar rápido, porque ainda vou descascar, não. Eu amo comer cana e eu gosto de descascar. Eu tenho que descascar a cana. A Zuma é o contrário. A Zuma gosta de comprar canas já descascadas. Sim, é um negócio para alguns jovens. É uma oportunidade, né? É uma oportunidade. Ele viu aí alguma coisa que ele pode melhorar e melhorou. E sabe que vai ter venda para os que comem. Ela leva assim, e para quem come descascada. E vê o fluxo de carros. A pessoa paga, recebe logo e rápido e foi. E tens usado esse serviço? Compras, gostas? Compro gostas de cana? E gosto, sim. Zuma, falou que haveria de nos explicar e nós gostaríamos de entender como começar um negócio com 68 mil kwanzas. O que é que compraste? Compraste peixe? Quantos quilos? Como é que foi? Conseguiste revender? Primeiro tiveste o lucro 100%, depois tiveste 18% e continuaste nessa dinâmica. Mudaste de emprego. Ficaste quanto tempo neste emprego? Esse momento? Sim. Eu fiquei 2 anos a vender o peixe, que é 2 anos forte, né? Mas não tinha tanta informação sobre... Como é que eu explico? Sobre a área financeira. Exato. Então, tanto que às vezes perdia o dinheiro todo, tinha que usar de novo o dinheiro do meu salário para voltar a investir, porque desde o início eu sabia que eu tinha as clientes. E as clientes ligavam para mim, então eu sentia que tinha alguma coisa aí boa que eu estava a fazer. Então, eu sabia onde estava a sair o produto. Perdi várias vezes o dinheiro, várias vezes. Eu comecei, comprava, às vezes comprava peixe estragado, às vezes acabava por entregar peixe estragado e eu perdia o dinheiro. E a confiança. Sim, que é uma coisa que eu primo muito até hoje, que é mesmo a honestidade. A honestidade no meu trabalho, porque eu trabalho com comida. Diferente do dinheiro, imagina como é uma comida que faça mal ao bebê. Em casa. O dinheiro não vai socorrer logo na hora. E comecei com os 68 mil coisas, mas houve aqueles declives, né? Os bons dias ruins. Chegou uma época que eu senti que não estava a funcionar. Tentei desistir por algum tempo. E dei força ao meu trabalho, porque não dá para fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Estudar, Exato. trabalhar e ter negócio ao mesmo tempo. Então, fiquei só focada no trabalho e na escola. Mas as ligações eram constantes. E houve uma vez que eu tirei férias. Nestas férias, decidi atender algumas clientes e percebi que fiz o meu salário... Fiz o meu salário de lucro, consegui fazer o meu salário em 15 dias. Nem era um mês, em 15 dias. E nessas indas e vindas, fui conhecendo também outras pessoas que vendiam peixe. Apanhava a boleia, íamos a um Zeto, íamos a um Ambris. Fui conhecendo outras zonas que vendiam peixe. E eu via mais velhos a me falarem, mas miúda, eu com a tua idade, eu não tinha essa garra, mas você está a trabalhar porque larga o trabalho. E eu ficava com aquele medo, porque eu estudava. E todos os meses eu tinha que ter uma garantia que eu ia conseguir pagar a escola.
Então, ficava com medo de largar o emprego. Então, continuei assim a fazer os negócios e a trabalhar. Aí, depois surgiu uma oportunidade, a minha tia, irmã mais velha da minha mãe, convida-me para ir para Portugal, ficar lá. O dinheiro que eu tinha juntado, comprei 2 motas, essas de Com táxi. papatas. Sim. Meti no processo para dar apoio à minha mãe. Eu ia conseguir receber um dinheiro lá e também sabia que na minha casa eu estaria ajudado de alguma maneira. E fui para Portugal. Isso foi em 2019. Fiquei lá 2 meses, mas eu olhava para aquilo. Primeiro, não superou as minhas expectativas, porque eu achava que ia chegar num sítio, uau, não sei. Não foi mesmo isso, não foi. E a minha tia tentou já abrir o número do contribuinte, começou já a me levar para as instituições e organizar a vida da... Mas eu estava a sentir que eu precisava de correr 2 vezes mais do que eu já tinha corrido para poder chegar na linhagem do que aquilo... Entrar na ribalta, ficar dentro do assunto. Eu olhei para aquilo e disse, eu não estudei aqui. Eu não sei como é que o mercado aqui funciona. Está todo mundo a correr. Todo mundo lá estava a correr. Eu vou perder mais tempo. E o melhor de tudo é que no meu WhatsApp ainda caía mensagens de pedido. De peixe. Mas, amiga, você vem quando? Ainda vais ficar muito tempo aí? E, não sei, e as clientes eram assim, eu disse, não. Vou voltar. Voltei. Depois de 2 meses, peguei nas motas. Vendi as motas. E peguei no dinheiro... Voltei a investir no peixe. Desde aquele momento, nunca mais parei. Ok, estamos a falar de um negócio nacional, tudo nacional, não importas nada. Ela compra tudo cá e vende tudo cá. Começou com 68 mil kwanzas e eu gostaria, aquela pessoa, dessa vez, essa promessa, a equipa de produção tem que estar atenta. Aquela pessoa que mais comentar vai receber esses 68 mil kwanzas para começar um negócio. É possível, nós temos aqui alguém que conseguiu, e se porventura conseguir seguir a página da AP Talatona, se calhar poderá ter mentoria gratuita de como multiplicar esses 68 mil kwanzas. A pessoa que mais comentar, depois a equipa de produção vai pegar o IBAN, nós vamos transferir 68 mil kwanzas para começar algum negócio, de preferência o negócio do peixe. Ilha de Luanda, saía de Dangeré, Ilha de Luanda, compra o peixe. Mas há aqui um pormenor que eu gostaria de partilhar. Enquanto falavas, eu notei que a falta de conhecimento deu-te muitas quedas. A falta de conhecimento destrói a nossa vida, destrói negócio, destrói relacionamento, destrói muita coisa. É fundamental adquirir conhecimento, treinamento, formação. Estamos perante uma jovem que conciliava trabalho, estudo e negócio. E ela aprendeu muito na marra, aprendeu fazendo, aprendeu caindo. Ela disse que lhe chamavam de rainha de umas cenas aí, mas ela aprendeu fazendo essas coisas, mas nunca desistiu. Já pensou em desistir, mas desistir não é solução. É das minhas, mesmo estando fora. Eu acho que o pico, eu só não sei em que lado é que o pico picava. Sim, mas tirou-lhe de Portugal. E ela não foi em Portugal, não chegou naquele ponto porque já tinha todas as condições. Ela começou de baixo, foi lutando. E sentiu que aquele lugar não era o dela. Tem o país dela, nós amamos muito o nosso país, né? E temos que contribuir para o nosso país. E há 9 anos que continua a fazer o negócio de peixe. 9 anos, sim. Negócio de peixe. Ela falou 2 coisas. A honestidade, que depois gera confiança, ela trabalha com alimento, ter cuidado para não vender peixes estragados e tudo mais. E quais são os desafios que tem encontrado nessa jornada, Zuma? Bem, um dos grandes desafios, até o momento, um dos grandes desafios mesmo são as condições para trabalhar. Que eu já referi da vez passada, que era a energia. A energia. Ela até emocionou-se quando falou disso. A energia é mesmo uma coisa que... Eu vendo peixe e eu preciso de conservar. Por mais que eu estude, eu pesquise formas melhores para conservar, para ficar com peixe menos tempo, aprender a vender mais rápido, não sei o quê. Eu preciso de recursos para poder manter o meu produto. E eu, antes de receber o produto, nós fizemos uma análise, porque nós temos o máximo 3 dias para venda. Máximo? O máximo dos máximos 3 dias para venda. E conseguem vender nesses 3 dias? E a maioria das vezes consigo, porque nós também temos um controle de estoque. Tá? Então, não recebemos tanto,
para não degradar o peixe. E também há épocas, o nosso mês tem 4 semanas. Nós sabemos quais são as semanas de pico de venda, as semanas mais baixas, o que é que dá para trazer, o que é que não. Isso, esses 9 anos, já andei a fazer todo esse tipo de pesquisa, erros que já cometemos, para não cair, não ter muitas perdas. Mas imagina, tu não teres o grande recurso. Eu trabalho com a internet. Posso ter internet paga, se não tiver luz, não funciona. Uma luz horrível, dá-te cabo dos equipamentos. Já investiste numa marca de sei, 1 milhão, 1 milhão e tal, uma geleira, que vai te durar quê? 7 meses? E nesses 7 meses ainda tem que ter as manutenções, porque cada vez que a luz dá problema, o equipamento, se for abaixo, tens que chamar o técnico, que é para poder... é o problema da energia, se tá, liga, desliga, do cabo do... que é compressora, que tem os nomes lá, técnico. E tem que trocar. São gastos que não se prevê. É claro que quando a pessoa está a fazer um negócio, tem que prever esses riscos, né? Mas se dá para evitar, a pessoa evita. Nós estamos a falar aqui com uma jovem que tem uma força de vontade extraordinária e ela diz que a maior dificuldade é a energia. Energia não é um luxo, é algo básico. E vamos exortar aqui, como falamos na parte 2 do nosso podcast, exortar as autoridades, a doutora Sandra Bactalha, administradora do Talatona. Temos aqui uma jovem que emprega jovens e ela vai falar o número de empregados que tem a AP Talatonas, contribui para a economia nacional através do pagamento de impostos, está a solicitar algo básico, energia. As autoridades, a ENDE, a administração municipal, vamos levar essa mensagem de Cabinda ao Cunene e não só, estão a ver este vídeo, mas nós vamos encaminhar diretamente às autoridades este vídeo para ajudarmos uma jovem a não matar mais uma empresa, porque a taxa de mortalidade das empresas é muito grande e nós temos que combater isto. Quantos empregos gera? E falou só da dificuldade da energia. Existem outras dificuldades e depois fala um bocadinho mais da sua empresa, se gera emprego, quantos empregos gera e se a faturação tem sido boa e qual é a perspectiva. Eu tenho 13 funcionários diretos. Uau. Diretos e depois conto também com alguns fornecedores, que são as pessoas que estão nas outras províncias e recolhem o peixe para nós. Que fazem Os eventuais. Sim. Hoje também já tem outros clientes, mas no início começamos todos juntos e eles é quem... Eu deixei de fazer as viagens e eles é que começaram a mandar o produto para nós, aquela fiscalização, a organização toda. Quanto a taxa de empregos, né? Sim, o número de empregos, ela emprega 13 funcionários, é um número considerável. Estamos a falar de uma média de 39, 40, 52 famílias. É expressivo, 42 famílias, 52 famílias dependem deste negócio. Estamos a falar de empregos diretos, depois tem os indiretos, os fornecedores, aquelas pessoas que vêm fazer trabalho eventuais, pontuais na AP Talatona. Entregadores, exatamente. Estamos a falar aqui com uma empresária séria, não estamos a falar com uma microempresária, estamos a falar com uma empresa que está a caminhar para a média empresa. A perspectiva de crescimento da AP Talatona é grande e é boa, o negócio tem futuro. Tem futuro, sim, senhora. Perguntou sobre a faturação, eu não posso reclamar Exato. sobre a faturação. Não tenho mesmo o porquê reclamar. Às vezes, porque todos os dias eu aprendo alguma coisa e às vezes eu percebo que às vezes é falha mesmo minha, porque eu posso dizer que eu sou a maior líder mesmo da empresa, sou eu. Essa mensagem é para muitos pequenos e médios empresários que são os próprios ladrões das suas empresas. Ela reconhece, ela é muito honesta. Para além das cagadas, agora usou um novo termo. Ela é a maior ladra da sua própria empresa. Vá lá, Zuma. Alguns erros vamos cometendo, mas depois vamos vendo, né, que são erros nossos internos, que nós vamos testando vários sistemas até funcionar. Sobre a faturação, não tenho por que reclamar, porque acho que depende muito de nós, na verdade. Muitas das vezes depende de nós mesmos. Se tiver alguma coisa errada, se baixar, ou se o estoque não. Se o caixa estiver baixo, nós temos que voltarmos todo o sistema, ver onde que está a sair o erro. Exato. Se é uma falha no mercado, ok. Normalmente passa na televisão, ainda vamos entender o porquê. Exato. Tipo, essa época não está a chover.
Há pessoas que não sabem, mas influencia muito Na pesca. na pesca. Mas há sempre peixe, quando falava das dificuldades, falou só da energia. Há facilidades para a aquisição do produto, é fácil, é um setor dominado por irmãos nossos angolanos. Eu queria que falasse um bocadinho mais sobre esse setor, visto que estás na prática e nós simplesmente acompanhamos pelas notícias. Sim. Eu não tenho tanta informação assim, sobre pescadores, mas aquilo que eu vejo, e às vezes viajo e vejo pelos caminhos, mesmo quem viaja pelo caminho consegue ver, é muito barco parado. E ninguém se pergunta, tem imagens e vídeos, é muito barco em alto mar parado. Por quê? Há pessoas, investi no barco, mas me enganaram, não sei o quê, mas ainda costuma sair peixe. Há peixe a ser vendido no mercado. Então, existem pescadores a pescarem. Existe uma grande dificuldade, às vezes, na aquisição do produto. Porque hoje em dia existe muita gente a vender em peixe. E eu acho que é pouco barco no mar para muita gente e para muito consumidor de peixe. Existe alguma coisa aí que não está bem explícita. Já pensei na possibilidade deles não terem tanto recurso como os chineses têm, grandes embarcações mais equipadas, sonda, bússola, para poderem... Há equipamentos próprios para poder marcar, fazer marcação da localização onde está a sair garopa, onde está a sair lagosta, e depois tu vais com a bússola, com o barco e consegues, tipo, não te perdes, porque no mar não tem um prédio X que referência aí onde eu vou fazer a curva e não sei o quê. Não. Exato. Então, eles têm esses equipamentos. E muitos deles, a pesca ainda é mesmo muito artesanal. Tu vês a mão de um pescador, é mais pesada do que do pedreiro. É provável que pode picar com alguma coisa, ele não vai sangrar, okay? Porque Jesus. ainda é muito, mas muito artesanal. E os que vêm, eu estou há 10 anos a vender peixe, provavelmente muitos deles já devem ter morrido. Quem dá continuidade são filhos, sobrinhos e netos. Essas pessoas, muitos deles não é o sonho, outros têm o sonho de continuar aquilo que é o conhecimento que o pai passou, mas a pessoa não para por aí. Se eu aprendi a jogar bola no bairro, eu vou sonhar com uma chuteira, vou sonhar estar num campo de futebol mais equipado. Mas continuam com... Tipo, não muda, não vejo mudança nisso. Quem são os teus fornecedores, Uma? São nacionais, são internacionais? São nacionais. Às vezes vendemos peixes importados, mas é uma coisa que é muito raro. Muito raro. É muito raro mesmo. Porque já sabemos que às vezes vêm dos tanques, não sei o quê. Então, optamos sempre pelo nacional. Pelo nacional, os fornecedores. E é fácil encontrar fornecedor neste setor? O fácil é. Se pesquisar, né? Exato. Fácil é. A terra está aqui, as províncias estão ali. A pessoa sabe onde é que há mar. Quais são as províncias onde a AP Talatona mais faz aquisição de pescado? Província da parte sul. Namibe, Benguela, Portambuim, Sombe. Parte sul. Para mim, é o melhor peixe da... Qual o melhor peixe do país? Já falou da vez passada. Só para alimentar o meu ego e os meus ouvidos. Qual é a melhor província? Qual é o peixe mais saboroso? Está em que província? É no Sombe. Não, repita, está no Kwanza Sul. Kwanza Sul, Sombe, Portambuim. Terra de boa gente. Sim. Exato. Vamos em termos de variedade. Eu sou do Kwanza Sul. Então, o melhor peixe do país está na província do Kwanza Sul. Kwanza Sul, para mim, é do Kwanza Sul. Eu não vendo peixe da parte do norte. Não vendo, infelizmente. Não temos nada contra o norte, não vai explicar o porquê, não faz mal. Isto é uma opção da AP Talatona, mas temos muito peixe a nível do país. Temos, sim. Tens tido escassez de produto? Tens tido esse problema? Tem tido. Há uma coisa que eu também fui aprendendo com o andar do tempo. Os peixes andam em cardumes. Exato. E em busca de melhores qualidades. Os peixes andam em bolão, andam em grupo. Os peixes andam É melhor em falar bolão, ruandês, estás a ver? Há muita gente a nos acompanhar. Poucos entenderam. Os peixes andam em bolão. Embora cardume aprendemos quando éramos miúdos, quarta, quinta cardume, classe. sim. Mas nós hoje em dia, o peixe anda em grupo e anda em bolão. O peixe anda em bolão. E isso, o clima, condições para alimentação, fugir dos predadores, e eles vão nadando, né? E procurando melhores lugares para poder se adaptar. Conforme eles vão andando, vão crescendo. Há zonas muito boas, que eles ficam mais tempo, e aquela época, imagina, se tiver a chover ou tempo de frio, e calha que é a época de passar atum, muitas garopas grandes, nessa época nós vamos ter muita variedade daquele peixe
no mercado. Ok. Por exemplo, tempo do frio sai muito peixe, muita variedade. Estragam muito pouco porque está frio, o clima está bom para poder conservar, demora Ok. mais tempo. Nós estamos a falar aqui com uma jovem que aprendeu na prática, não fez uma formação específica Não. sobre o peixe, sobre o setor de pescas e tudo mais. É importante buscar conhecimento, porque ela disse que falhou muito, muito, muito para chegar a esse nível. E com certeza absoluta ela não está no nível que gostaria ainda. Ou já está, já estagnou, não é? Não. Ainda. Queria que a Zuma explicasse, agora na prática, quais são os passos que alguns jovens que nos acompanham podem dar para chegarem no nível que a Pétala Tona chegou. Quais são os primeiros passos para se tornar uma empresária pela sua experiência, por aquilo que faz, aquilo que fizeste no passado. O que é que aconselha? Há muitos jovens que estão a acompanhar este programa, não sabem mesmo o que fazer. Eles acham que alguma coisa vai acontecer. E ontem estivemos a falar com alguns mexeiros e eu perguntava constantemente se era uma questão de fé, uma questão de crença, de ficar sentado e esperar. E eles falaram, não, ir atrás. No seu caso, Zuma, qual é o conselho que dá? Explica-nos só quais são os primeiros passos para se chegar ao nível que a Pétala Tona está. Primeira coisa, eu me preocupei muito em saber para quem eu quero vender. Não sei se a pergunta... É isso mesmo, sim, sim. Identificar o nicho, Sim, like, aonde é que eu vou sim, vender o produto. eu fiquei muito atenta a quem eu queria vender, desde o início. E me preocupei bastante em pesquisar a nossa sociedade, para ver porque os clientes vão desenvolvendo conosco. Bem, nós vamos desenvolvendo com os clientes. Com base às suas necessidades, nós vamos buscando melhorias para conseguirmos nos adaptar com o estilo dele de vida. É para conseguirmos se tornar útil cada dia que passa. Às vezes você vê o negócio a morrer e está distraída mesmo, porque o cliente fez uma reclamação e tu achas, é só mais uma cliente que coisa. O cliente deu um parecer, há pessoas que criticam muito bem, há pessoas que criticam muito mal, mas se houve crítica é porque houve alguma coisa que está errada. Então não para. Olha, engole, reclama um bocadinho aí atrás, mas estás a ver, mais de uma pessoa reclamar sobre o mesmo assunto. Se calhar é o momento de você parar e se autoanalisar e ver que não. Vamos melhorar aqui, vamos lapidar um bocadinho mais aqui o negócio, o trabalho, para continuarmos no mercado por longo e longo tempo. O Kazuma fala, desculpa, pessoal, continua, Zuma. Não, pode falar. Não, o Kazuma fala em miúdo, tecnicamente, ela nos fez aqui uma análise SWOT, não é? Identificou os pontos fortes, os pontos fracos. Tecnicamente isso se aprende, não é? Em gestão e não só. Mas a Zuma está a falar na prática, né? E é fundamental ter também essa experiência. A Zuma identificou os potenciais, os clientes, identificou os fornecedores e tem essa força de vontade de intermediar esta operação. Certo. Não é, Zuma? E depois na questão da constituição da empresa, como é que foi? Outro pepino. Yeah. Outro pepino. Sim, eu decidi abrir a empresa, a Constituição foi em 2020. E com pouca informação, que é uma coisa que eu peço, por favor, quem tiver a pensar em abrir já, legalizar mesmo o seu negócio, antes de qualquer forma, se informe. Hoje em dia o game está violento, está mesmo violento. Tu vais ter, algumas pessoas ficam com medo, porque no início algumas pessoas me transmitiram medo da AGT. E depois eu fui percebendo que eu não tinha que ter medo, eu tinha que entender quem era a AGT, qual era a função da AGT, como é que eu podia fazer, porque eu precisava estar regularizada. Já começava a entrar pedidos de empresas com fatura, e era uma vergonha. Eu não conseguia dar fatura. Eu mostrava uma imagem muito bonita na internet, parecia ser uma empresa, e no fundo não tinha um nome cadastrado. Comecei a fazer a constituição da empresa em 2020. Infelizmente, entrou Covid. Depois as instituições começaram a fechar. A senhora que me atendeu passou-me muito pouca informação. A senhora do guichê único ou da AGT? Da AGT, aqui na quarta repartição. Eu estava no momento de constituição, passava o momento de ir para a AGT e cadastrar ou tirar já o NIF. Ainda estava no processo, a senhora tinha conhecimento e ela ativou o meu NIF. Resumindo, houve um ano que eu tive que fazer um relatório de contas falso.
Falso. Era falso. Era falso. Não, Era falso ela porque- acha que é falso. Ok. Porque não, eu não tinha informação nenhuma, eu não sabia, nem sabia que o NIF estava ativo, porque não consegui dar sequência ao tratamento, ao terminar de tratar todos os documentos, faltava abrir a conta no banco, aquele processo todo que a SIAC me passou. E ainda estava no passo a passo. Ok. E a senhora ativou. Aí quando fui para lá, já estava de férias. Tipo, quando o ano começou, a senhora estava de férias. Exato. E aí descobriu que o meu nível estava ativo e que depois eu tinha que fazer o relatório do fecho anual e Exato. procurar, naquela fase que eu ainda estava a tentar pegar, tinha que procurar um contabilista, pagar o contabilista, que não estava dentro das minhas 200 mil kwanzas para para fazer um poder relatório de lucros mínimos para pagar o mínimo mal possível à feito, de AGT. coisas que não existiam. E aquilo, bagunça. Olha, é assim, é também uma mensagem. A Zuma falou uma coisa muito interessante. Não tenham medo da AGT. A AGT não é uma agência, não é uma instituição pública que visa penalizar as empresas. O que temos que fazer, e a Zuma também mencionou, é buscar o máximo de informação, de conhecimento de como trabalha a nossa AGT, que trata da questão dos impostos e não só a constituição da empresa. A Zuma está a reconhecer que a limitação de conhecimento que tinha na altura dificultou esse processo. 2022 fez a abertura da empresa, depois entrou o Sim. Covid. Depois como é que foi, Zuma? Mas também, desculpa de cortar, eu acho que de todas as instituições públicas, até um garçom, tu estás a atender alguém, tenta identificar. Estás a ver uma menina de 21 anos, 22 anos, abrir a sua primeira empresa. Senta, conversa, puxa um assunto. Porque às vezes também estou aí meio perdida. Ok. Eu tive a sorte de encontrar uma senhora, por acaso eu não trabalhava lá na SIAC, que ela me disse, não, filha, não põe só peixaria. Põe também padaria. Ok. Escreve coisa para o alvará depois ter peso para um futuro. Coisa. Hoje eu faço outras coisas que o meu alvará consegue cobrir, Cobrir. né? Cobrir. Mas houve alguém com paciência, mais velha, que conversou comigo, puxou. Enquanto eu estava a assinar os documentos, foi me passando alguma informação. Já na AGT não aconteceu isso. Tentar, mas vi esta coisa. É empresa de quê, filha? Faz o quê? Já começaste aqui, já trataste tudo, e mostra lá o papel do passo a passo. Essa é ajuda, tá a ajudar. Ok, o que a Zuma está a dizer, e é muito interessante, Zuma, obrigado, é uma mensagem que passamos para as instituições públicas, não é? São servidores públicos, estão a servir os vossos irmãos angolanos. O que a Zuma tem, o que ela disse, ela tem pico, ela sente uns picos que lhe motiva a fazer negócio. E como ela, milhares de angolanos se encontram na mesma situação e têm essa vontade. Não vamos matar, não vamos desmotivar os jovens que têm esta vontade. E os funcionários públicos tenham sensibilidade ao falarem com os irmãos angolanos que procuram as instituições para legalizarem, tratarem de um procedimento administrativo, deem um conselho. O que a Zuma está a dizer também, melhorem na questão do atendimento ao público, prestando mesmo o apoio mínimo para orientar, instruir, tal como diz a Bíblia no livro de Provérbio, instruir a criança ao caminho em que ela deve andar, instruir o angolano, o empresário, o microempresário, o cidadão, quais os caminhos, os passos que eles devem dar para que possam tratar bem os documentos, para que possam estar dentro da legalidade. Porque muitos cometem ilegalidade por causa da ignorância. E a Zuma está aqui a passar uma mensagem aos agentes públicos, aos servidores, para prestarem só essa atenção especial àqueles que procuram as instituições. Sentiste esta dificuldade, Zuma? Eu senti depois, pesou um bocadinho, porque na abertura da conta empresa, eu tinha muitos bloqueios na conta. Afinal de contas, eu não tinha entregado todos os documentos certos. O sistema bloqueava, que era normal. Eu comecei a colocar a culpa no banco, ia estressada para o banco. E quando eu fui descobrir, eu é que não organizei, não tinha entregado todos os documentos. Por falta de informação, não sabia que faltava mais documentos a serem tratados. Mas aí depois fiz devidamente, estive na SIAC, informei a situação, terminei de tratar tudo e ficou tudo. E foi indo. Tá bem, Zuma. E depois, 2020, criou a empresa, veio o Covid, naquele momento, e notamos que o seu trabalho é muito... como é que as redes sociais impactam o seu negócio?
Eu comecei desde 2017, comecei logo com o Instagram, desde Ok. 2017. E, e era como eu já usava a internet, usava muito o Facebook, mas no meu negócio eu nunca usei o Facebook, por acaso. Naquela época, o tipo de pessoas que já usavam o Instagram era o tipo de nicho que se enquadrava às pessoas que eu estava à procura para vender. Ok. Perdão. E lá conseguia, ia publicando, as senhoras viam em tempo real o que é que eu estava a vender naquele dia e facilitava, porque elas podiam estar no serviço e se abrissem o telefone, viam o que eu tinha disponível na época, na hora. E entravam as mensagens pelo WhatsApp. Fui ao máximo sincronizando, estar atenta a tudo que era atualização, para poder facilitar o meu atendimento. Eu usava, até hoje, eu uso o Instagram como uma montra para publicitar aquilo que eu tenho, para mostrar a identidade do nosso trabalho, passar qualquer tipo de informação pontual que seja importante para os nossos clientes e também o atendimento. Hoje a peixaria tem um site também que por acaso está a funcionar. Está a funcionar muito. Qual é o site da peixaria, Zuma? apeixeiratalatona.com. E nós usamos como A peixeira ou a pétala? a peixeira do Ponto talatona.com, com. sim. Ok. Visitem o site apeixeiradutalatona.com. .com, sim. É, impactou bastante mesmo. Bastante. É o nosso maior ponto de venda. É o maior ponto de venda que eu tenho diariamente Diariamente. é online. Online, Online. através do Instagram. As Sim. redes sociais têm um impacto muito grande Muito no seu grande. negócio. Agora, Zuma, quando vê o passado e hoje está no presente, o que é que diz? Valeu a pena? Vale a pena? Valeu a pena. Valeu Valeu a a pena, pena. principalmente porque eu faço uma coisa que eu gosto. Gosto mesmo do coração, gosto de ser peixeira. De ser peixeira. Consegui aconselhar o meu estudo com o meu produto, porque antes eu sempre quis ser promotora de compra e venda. Tipo, o senhor é dono dessa marca, e o senhor produz essa marca, eu é quem recebo, eu é quem vendo, eu é quem dito o preço no mercado. Se alguém teve, é porque passou pela minha mão. Mas eu via que ninguém acreditava tipo, eu, vindo da província, eu tenho muita escolaridade, capacitada para poder vender o produto de uma outra pessoa. Então, tive a necessidade de começar a pensar em criar meu próprio produto. E eu já vendia peixe. Então, fui transformando o peixe no meu produto, na minha marca. E tudo aquilo que eu aprendi, implementei na peixaria. Uau. Hoje o meu produto é personalizado, tem todo esse detalhe, mas é tudo pensado, não é fútil, não é decoração para embelezar o trabalho. Eu sei que é útil, porque eu uso, consumo e vou estudando a sociedade em que eu vivo para criar um produto que seja necessário, prático, útil mesmo para as donas de casa. Uau. Come-se muito bem. Daí o impacto da internet, porque o negócio foi criado com o intuito de ajudar as donas de casa, que eram senhoras que trabalhavam e não tinham muito tempo de ir para a praia para poder encontrar o bom peixe, e muitas delas não conhecem até hoje, algumas não sabem o nome dos peixes e como é que podem utilizar e aproveitar melhor o produto. Então, fui agregando todo tipo de informação ao negócio para valorizar mais o produto. Um lugar onde você sabe que não, opa, eu quero fazer isto e aquilo, mas eu não sei qual é o produto certo que eu vou usar. E tu tens alguém que, para além de comprar, te passa o máximo de informação necessária para não te decepcionar na compra, né? Ok. Yeah. Qual é o seu maior sonho, Zuma? Estamos a terminar e gostaríamos que... Eu gostaria de saber, e com certeza muitos que nos acompanham também gostariam de saber. Qual é o seu maior sonho enquanto angolana? Qual é o seu maior sonho enquanto empresária? Qual é o maior sonho que tens para a AP Talatona? Eu desde o início, eu gostaria que a minha peixaria fosse um espaço grande, mesmo grande, mas o intuito não é mais pela venda. Eu queria que fosse como uma academia. Imagina que tem jovens angolanos que... Eu acho que ninguém nasce e fala, eu quero ser peixeiro, eu meu sonho é ser peixeiro. Ninguém nasce e fala, eu quero ser peixeiro. Ok. Mas imagina que você tem vontade de trabalhar, precisas de trabalhar ou sentir já na pele o que é ser funcionário de uma empresa. Seria um espaço que estará sempre aberto para receber pessoas, formar não só para a área do peixe, que é o objetivo final da empresa, mas te tornar mesmo um profissional sério.
De formas que quando você decidir sair, basta a empresa saber que o teu currículo, esse trabalhou na... deixa entrar. Deixa O entrar. maior Porque, sonho da Zuma é tipo, transformar, ter uma academia para treinar jovens angolanos treinar jovens. no setor do peixe, da Sim. peixaria. Uau, esse O é o seu fato, maior sonho. tipo, esse fato de saber que não, ele trabalhou então lá, os rapazes são sérios, entram cedo, são educados, sabem o que estão a fazer, tipo, são lúcidos. Então pode entrar, porque se aí conseguiu, ele aqui também vai conseguir se virar. Tipo, o nome da Peixeira Talatona é ser portas, se transformar como se fosse portas abertas para poder entrar em outros lugares. Muito obrigado. Um sonho espetacular. E a nível empresarial é mesmo transformar a academia, a pé uma academia. A nível pessoal, como angolana, Zuma, qual é o seu maior sonho? Ai, não sei. Ela sabe, é ter academia, ela sabe, é ter academia, é ser alguém que contribui para a vida das pessoas, ser uma referência, quem sai da AP Talatona, academia, não sei como é que vai chamar, a peixaria do Talatona, academia, ou academia do Talatona, ou academia da peixaria. Eu ainda estou num processo ainda, porque eu descobri que trabalhar com ser humano é bem complicado. É bem complicado. Exato. Então, estamos nesse processo. Também estou a aprender bastante com os meus colegas. E, sim, futuramente, quem sabe. Hoje já entrou pessoas que aprenderam e estão a trabalhar em outras peixarias. Aprenderam conosco e estão a trabalhar em outras peixarias. E existe muita gente a pedir por formação. Quando é que vocês vão começar a dar formação? É bom sentir isso. É bom ver outros países a mandarem mensagens e verem que são inspiração. Já recebemos mensagens de outros países. De Uau! Portugal, Uau. Etiópia, Inglaterra. As pessoas que mandam mensagem. Agora que eu acompanho o vosso trabalho. E fico feliz de saber que me tornei inspiração para algumas pessoas que também trabalham nessa área. Quanto tempo demora um treinamento, uma formação relativamente a peixaria? Quanto tempo demora essa formação? Demoraria para aprender algumas técnicas sobre o peixe, cuidar do peixe, tratar do peixe? Demoraria quanto tempo? Eu diria que no máximo 3 dias, porque hoje em dia já divido em escala, em níveis. Divido em níveis, porque primeiro tens que aprender a fazer limpeza. Antes de começar a cortar, tens que aprender antes de começar a fazer limpeza, vais ter que aprender algumas coisas teóricas sobre o peixe. E depois vais para a limpeza. Depois da limpeza, vais aprender o mais básico do corte. Porque existem uns detalhes que já é uma coisa mais profissional e do ser perfeccionista a fazer as coisas que é o mais intensivo, vamos assim dizer, para mim. Zuma, eu inspiro-me bastante. Eu também tenho uns picos aí que picam-me em todo lado do corpo. Estou a sentir-me aqui tentado a lançar aqui um desafio em que nós pagaríamos, né, enquanto podcast, 1 ou 2, não sei se tens espaço para receber, nós pagaríamos tudo para ele fazer a formação. Há espaço para isso. Vamos abrir um concurso agora, não sei quais são os critérios, a produção vai definir para uma pessoa e depois a Zuma se calhar vai nos dar mais possibilidades. Nós vamos assumir todos os custos de transporte, da formação, do que for, do uniforme, para fazer a formação na AP Talatona, na peixaria do Talatona, e em 3 dias, 1 semana, será um profissional não, terá habilidades, terá técnicas, saberá de como cuidar do peixe. A Royal Talks, o nosso podcast, oferece esta formação e aí vamos abrir a porta para a Academia da Zuma, né? Para a Academia da P. Vai ser o início. Vai ser o início da Academia. Olha, espetacular. Eu tenho visto muitas pessoas, já alguns empreendedores no TikTok, moços que também estão a fazer a mesma coisa. Estão a começar também agora. Por acaso, às vezes comento e dou os parabéns pelo início. Para quem estiver interessado em querer fazer parte disto, estamos aqui para poder ajudar. Eu também vou estar aí do lado para poder dar o máximo de informação necessária para aprender a cuidar um bocadinho melhor do peixe, para oferecermos sempre o melhor para o nosso público. Amém. A Zuma fala uma coisa e eu tenho essa experiência, só para não desmotivar os nossos irmãos lá em casa. É assim, ela está focada no negócio do peixe, é ocupada. Eu estive no restaurante dela e quase que não conseguia falar com ela. Estava mesmo de um lado para o outro. Ela tem que tratar da gestão, da administração, tem que tratar dos clientes, de muita coisa. Então eu sei que muitos vão mandar mensagem e ela poderá levar muito tempo para responder. Não é porque má está a prometer aqui no programa, não. Está focada.
e nem sempre está no telefone para responder às mensagens dos nossos irmãos que estão interessados e tudo mais. O que devem fazer é terem a Zuma como uma mentora, acompanhando os vídeos dela, não mandando sempre mensagem para emprego, para oportunidades, pedir. Não façam isso. Sigam os passos dela, começou em 2000, há 10, 11 anos atrás, há bastante tempo. Acompanhem os vídeos dela, ela publica muitos vídeos bons, eu também estou a segui-la e vejo, dá para aprender o processo. Então, façam o mesmo, não toda hora ajuda, me dá, assim como falamos, me dá só, eu necessito, não. Ela está mesmo focada em fazer a Pétala Tona crescer, para que possa ajudar também outras pessoas a desenvolverem os seus negócios. Zuma, últimas palavras para os nossos manos, é um prazer enorme. Estou feliz em tê-la cá. Eu sinto-me bem porque consigo ver humildade, força de vontade, uma energia boa, embora que já me desmentiste que não é like, mas não faz mal. Eu estou feliz, eu consegui sentir sinceridade, profissionalismo quando estive lá no restaurante e, acima de tudo, muita qualidade. Eu confio na Pétala Tona, inclusive para poder eliminar aqui um excesso. A Pétala Tona já faz parte da minha dieta, já há orientações para que a Pétala Tona faça parte da minha dieta. Quais são as últimas palavras, algumas palavras que pode tecer aos nossos irmãos de encorajamento, que possa dar luzes, que em Angola ainda é possível? Primeiramente, agradecer por essa oportunidade de estar aqui e poder mostrar um bocadinho sobre a minha história e por onde eu comecei. Espero que esse podcast possa inspirar mais jovens que já estão aí a tentar. Não desistam. Eu sei que às vezes é mesmo complicado. Alguns recursos que o país ainda não está capacitado de oferecer ou disponibilizar. Mas não pare. Não pare, porque se eu conseguir, tu também consegues. Mais pessoas conseguiram. Nem tudo é sobre marimbondagem. Então, o país está fértil. Vamos aproveitar e vamos ser nós na linha da frente. Para quando os outros chegarem, nós também estamos aí para poder apoiar, para continuarmos a dar aquela garra. Porque o país é nosso. O país é nosso e somos nós que devemos fazer isso. Amém. O país é nosso, não temos outros. Temos que fazer acontecer no nosso país. Ainda há muita oportunidade. E eu tenho, a última vez, foi difícil conseguir a Zuma, porque ela estava sempre muito ocupada, ia para uma província, para um município buscar negócio. Muito obrigado por acompanhar este vosso podcast. Acompanhem, continuem, sigam a Pétala Tona, sigam as nossas páginas, teremos muito mais novidades e a equipa de produção também vai lançar aqui as condições para participar. Primeiro, para receber os 68 mil kwanzas, para começar o seu negócio. Se for de peixe, melhor. É um produto que tem muito cá no nosso país. A formação também. Vamos oferecer a formação a alguns candidatos que a equipa de produção também vai selecionar para poderem fazer o treinamento na peixaria do Talatona. Zuma, muito obrigado. É um prazer tê-la cá em nossos estúdios. Foi um prazer poder nos receber em seu restaurante. Obrigado mesmo do coração. E com certeza absoluta, aí onde nós podemos ajudar, contribuir, nós vamos ajudar. Estamos disponíveis para ajudar e contribuir. Angola merece o melhor e nós vamos fazer acontecer no nosso país. Um bem-aja e Deus abençoe a todos.